Vamos terminar o nosso papo no calçadão falando de um grande amigo nosso que é o Papa, né? Papa Francisco. Exatamente, eu gosto muito de falar do Papa Francisco. Eu também gosto, até porque ele traz assuntos que importam, né, para a sociedade. Exatamente. E às vezes tem assunto que parece não ser muito importante, mas são essenciais, né? Eu lembro outro dia, antes de entrar nessa aqui, que ele falou que as famílias teriam que sentar junto para comer e tirar o celular da mão na hora da refeição. Puxa, é uma revolução se a gente conseguir fazer isso. Sim. Pôr as pessoas para conversar sobre a vida, o dia, né? Na hora que está fazendo a refeição, Na hora que está fazendo a refeição, um momento pelo menos. Você percebe até que nessa dica que ele dá, ele nem fala, não quero mais que use o celular. Ele está falando um momento do dia que possa ter. Até então, ele tem uma visão assim... de perceber que a sociedade mudou, mas de tentar manter um mínimo de sociedade um pouco mais justa no sentido assim das famílias se encontrarem, as pessoas conversar, né? Trocarem os sentimentos e as visões numa hora legal, que é uma hora da refeição. Beleza, e aí agora essa semana ele fala uma coisa também que parece óbvio, mas que não está acontecendo, né? Sim. Que é a questão do cuidado com os idosos, né, Ricardo? O Papa diz o seguinte, que é preciso incluir os idosos na sociedade. Então ele fala sobre as pastorais católicas, ele falou assim, que ele quer daqui para frente que as pastorais, né, que as paróquias, né, possam fazer com que os idosos participem de maneira mais ativa das pastorais. Ele até fala uma frase, diz o seguinte, os anos de vida são uma riqueza, né? Então ele diz que essa riqueza precisa ser explorada. E aí ele repercute isso inclusive na própria sociedade, falando o seguinte, os idosos precisam ser melhor incluídos, né? Não é só tratados, é incluídos. Porque existe uma coisa, Paulinho, que está cada vez mais falando, os idosos, eles estão empobrecendo, porque os processos de aposentadoria eles estão sendo depauperados no mundo inteiro. No mundo inteiro, o Chile é um exemplo disso. Então o idoso, ele fica jogado dentro de casa. Às vezes a família não tem tempo para conversar com o idoso. Tem muitos idosos que passam o dia todo em silêncio. Se você olhar o futuro, hoje, se você pega um adulto de 30, 40 anos, qual que é o emprego que está sendo aberto para ele na sociedade capitalista atual? Financeira, desregulamentada. Abrir um negócio. Abrir um negócio, geralmente é uma bicicleta com uma caixa de isopor nas costas, andando pela cidade o tempo todo, até na enchente. Tem uma foto aí, o cara entregando comida na enchente em Belo Horizonte, para ganhar no máximo 2 salários mínimos, não é? Isso um adulto de 30, 40 anos. E um idoso acima dos 65? Qual é o futuro dele? Sem aposentadoria e sem uma sociedade que o integre. É o quê? O que é? Né? Esses dias eu tive visitando uma casa de idosos filantrópica, que vive de verbas do governo, não é? Parte do que sustenta essa casa de idosos é das próprias aposentadorias dos idosos. A outra parte vem do governo. O governo tem cortado recursos e, ao mesmo tempo, as aposentadorias têm diminuído. Então, tem muitos idosos nessas casas, eu visitei uma delas, né? Que a família coloca os idosos lá. Então, o idoso transfere para a casa de repouso parte da sua aposentadoria, a outra parte vem do governo. E a família nunca mais vai visitar. Ele fica nessa casa o tempo todo, né? E essas casas estão acabando, porque o governo está cortando recursos e ao mesmo tempo o idoso não tem mais aposentadoria. Se você pensar daqui 20 anos, o que vai ser dos idosos? Não precisa nem ser 20 anos, eu já estou quase chegando lá. Então essa é a preocupação do Papa Francisco, né? Que é assim, não é uma questão de revolucionar a sociedade, mas é uma questão de dizer o seguinte, a gente precisa tomar cuidado para a gente não avançar um tipo de sociedade onde o individualismo de cada um acaba matando o outro. Né? E perdendo o sentimento de humanidade, que é o que nos fez chegar até aqui. Porque eu duvido que um homem da Idade da Pedra, sem nenhuma tecnologia, sobrevivesse sozinho, por meritocracia. Eu tenho certeza que as sociedades primitivas, elas viviam no coletivo, porque só o coletivo salvou. Se o coletivo nos trouxe até aqui, e agora a gente está matando o coletivo, o que a gente vai estar fazendo? Matando a nossa própria condição de vida. E voltando no Papa, Ricardo, um exemplo desse grupo de idosos, essas pastorais, assim, eu me lembro muito bem na Igreja da Lapa, lá do Padre Estevão, tinha um grupo de idosos muito forte, assim, muito forte mesmo, assim, o pessoal se reunia, até lembrar aqui da Raquel, que era uma pessoa que cuidava desse grupo de idosos, é uma das coordenadoras, era uma assistente social lá da Lapa.
Da Lapa não, que participava lá, que tinha um grupo maravilhoso. Hoje eu não sei como é que tá esse grupo, mas lá tinha um exemplo assim de grupo muito bacana. Depois a gente pode até tentar resgatar de lá algumas fotos, alguma Exato. coisa que é legal de verificar, que a Lapa cuidava daquele pessoal lá da comunidade. Exatamente. Então, acho que o papo tem toda a razão. Assim, com as coisas mais simples, com aquilo que parece óbvio, chamando a atenção da sociedade, principalmente do pessoal que participa de comunidade de igreja, né? O que eu mais gosto do Papa, e eu já disse isso aqui várias vezes, por isso que a gente traz o Papa sempre aqui no blog Calçadão, é que o Papa chama atenção para uma coisa muito importante, que o dinheiro não pode ser o centro da nossa sociedade. O centro da sociedade precisa ser o ser humano. Claro. E o dinheiro precisa ter um uso para poder melhorar a vida do ser humano, e não o contrário, o ser humano se matar para poder valorizar o dinheiro. Então por isso que o Papa, eu sou muito fã do Papa e gosto muito dele. E a gente vai trazer sempre aqui. Agora toda semana a gente vai entrar no site do Vaticano. Essa notícia aqui é do site do Vaticano. Sim. Eu vou entrar no site do Vaticano, me comprometo aqui junto com a equipe do blog, você e os companheiros, e a gente trazer sempre alguma coisa do Papa Francisco nas nossas análises. Legal. Eu acho que é legal. Ele recebeu essa semana também o presidente da Argentina. Exato, estava lá. Estava lá e uma das notícias que falou é que ele está prestes a receber também o Lula lá na... Parece que já aceitou receber o Lula já acertou isso. Numa reunião lá. Legal. Acho que é importante falar com todo mundo. Claro, eu acho que é importante conversar com as pessoas e uma característica que tem do Papa, aliás, de todos os papas, né? Eles conversam com todo mundo mesmo. Eu tenho a impressão que se o próprio Bolsonaro quiser ir lá conversar com ele vai ser muito bem recebido. Isso é uma coisa fundamental, Paulinho, que é conversar. Não interromper o debate. Exatamente. Quando, por exemplo, algumas pessoas entram no nosso site xingando e fazendo aquele tipo de conversa que não tem como você travar o diálogo, isso é autoritarismo. Porque isso é travar o diálogo. Quando você trava o diálogo, quando você coloca uma condição que não tem mais condição de você conversar, você está partindo para uma coisa que é diferente da civilização. Exatamente. Porque a civilização conversa, não é? Então, assim, as pessoas que estão nos vendo, a gente precisa colocar o ódio de lado e voltar a ter diálogo. Isso é da minha parte, da parte de quem me xinga, da minha parte que ouve um xingamento. Eu não posso ouvir um xingamento e responder com o próprio xingamento, porque eu estou também atuando para interromper o diálogo. E interromper o diálogo nos leva ao autoritarismo, nos leva à selvageria. E o diálogo nos leva à civilização e à convivência. Legal, por isso que assim, eu tenho a impressão que o Papa é uma ponte que pode ligar todos esses meios. Gostando ou não, tendo uma posição diferente, mas de abrir diálogo e conversa com todo mundo. Exatamente. Ricardo, vamos fechar, né? Isso aí. Hoje é dia 2 de fevereiro, né, de 2020. Daqui a um dia tem carnaval. Exatamente. Hoje é dia de Iemanjá, como já dissemos, dia de Iemanjá. Começa o ano letivo. O ano letivo começa nessa terça-feira. Terça-feira para você. Para mim, nos institutos federais começa a aula agora terça-feira. Da escola da minha filha começou já. O do Caio começa em março. Em março. Depois do carnaval. Vai estudar na Federal de Uberlândia? Na UFO. Muito bem. Parabéns ao Caio. Na verdade é na cidade de Tuiutaba. Vai fazer geografia? Geografia, uma cidade muito bacana. Eu gostei de lá, fui lá esse final de semana. Uma cidade bacana mesmo. E mais que a cidade são prédios, né, sua composição e tal, o povo de lá. Sim. Achei muito legal, pessoal acolhedor, pessoal simpático, assim, muito, muito bacana. Parabéns a todos vocês que passaram numa universidade, que vão começar agora uma nova vida, e entrem nas universidades e defendam a educação. Legal. É isso que a gente tem que falar. Beleza, valeu, pessoal.